que aconteceu com Urucânia daqueles tempos para hoje. Hoje eu escrevo bem menos, praticamente não escrevo poesia mais. E hoje em dia a gente vê que os nossos jovens hoje já não são tão mais interessados pela arte, pela cultura da cidade. Eu gosto da cultura, eu me sinto cultura. Primeiro, pelo nome da cidade, né, que vem do urucum, né, que é a frutinha vermelha. A cidade, que é Urucânia, que é urucum, não tem urucum. Originária do urucum, em teu coração sempre cabe mais um. Jesus Segal, ele era sanfoneiro, então ele gostava muito de tocar lá em casa, tocava nas casas dos... O lugar que tinha, a gente ia. O rapaz da sanfona tocava sanfona e com bandeiro. Então eu ficava ali, ó. Tinha uma sala grande lá, né? Uma copa. É uma copa grande lá, a gente dançava na copa. E quando era muita gente, a gente ia para o terreiro. E era gostoso, a gente dançava muito. Meu pai, ele era multi-instrumentista, né? Ele tocava violão, cavaquinho, bandolim, saxofone. Às vezes pegava o teclado lá da igreja, chamava órgão, né? Pegava o órgão e tocava também. E lá em Jatiboca tinha os carnavais. E o carnaval era feito com a banda de música mesmo. E ele era o responsável por montar o repertório, por ensaiar o pessoal. Então ele promovia os carnavais na usina Jatiboca. Então, a gente fazia acontecer a Semana Santa. A dança de quadrilha, eu apresentava desde a minha época da roça. Eu vim para a rua e eu passei a fortalecer, criei, né? Um grupo de quadrilha que tinha o nome de Mamão com Açúcar. Foi no ano de 2000, na aula de Educação Artística, com a professora Ana Rosa. Eu fiz uma poesia, acho que o nome Sonhos. Aí a Ana Rosa gostou, ela foi, arrumou a cartolina, escreveu a poesia numa cartolina e colocou no muro, no pátio da escola. E em 2001 foi o ano que eu mais escrevi. Deveria ter uns 7, 8 anos. Quando nossos movimentos cívicos, quando as nossas declamações na praça, que faziam um tablado em frente a Nossa Senhora do Bom Sucesso, maravilhosa, assim, que a gente vinha desfilando naquela alegria, aquele momento, era tudo tão dedicado. Nossos festivais, né, de música, de canção. As músicas, né, eram voltadas para o tema da campanha da fraternidade. Então, teve um momento daquele festival que houve até a questão de músicas autorais, né? Nos primeiros não, mas depois começamos com músicas autorais também. Então, que deu tipo assim, já deu uma outra cara pro Festival de Música Cristã. Eu sempre gostei de escrever, eu fiz uma poesia, eu pedi, foi até Leandro, um guitarrista lá de Ponte Nova, para musicar a letra para mim. Eu participei, né, fiquei em penúltimo lugar no festival. E uma das coisas que foi positivo, que eu tirei 10, foi a letra que eu fiz. Na época tinham poucos instrumentistas, né? Então, assim, era muito gostoso, porque a meninada que participava para cantar, tinha o coralzinho também, Pequeninos do Reino, que é outra coisa também que marcou muito a minha história, né? Tivemos o coralzinho por muito tempo, e esse coralzinho atravessou gerações, né? E ali eu tocava, aliás, né? Para muitos meninos e meninas que gostavam de cantar, estava sempre ali. Então, a minha casa vivia cheia de meninos ensaiando, né? Tocava para um, tocava para outro, tocava para outro. Eu cheguei a participar de todas as edições do Festival de Música Cristã. A gente começou a promover teatro, juntei com um grupo de teatro. Tinha o Dário Siqueira, que toda a vida foi... Nossa, mãe, tinha e tem, né? Uma vocação para o teatro, ele gosta, então a gente trabalhava junto. Nós resgatamos a história da Semana Santa. Nós tinha acabado na época, né? Não existia. Aí nós resgatamos a história e voltamos a fazer acontecer. Os quadros vivos aconteciam todos os dias, todas as noites. E antes eu via que a sociedade cuidava mais das crianças,
cuidava mais. Eu fui uma criança que eu fui muito bem cuidado. Aqui dentro da cidade a gente sempre tinha matinês, infantis, a gente sempre tinha eventos assim. A gente também tinha um envolvimento, eu falo, até educativo religioso, podemos dizer assim, porque somos uma cidade de cultura religiosa. Mas era muita iniciativa da igreja, né? Da igreja. Era a igreja que promovia. Acaba que a igreja sempre acaba tomando frente nisso aí. Então, com a música, a gente tinha contato com música, mas não tinha TV, né? Na época, teatro, nem se fala. Ponte Nova já foi conhecer, já estava adulta, que a gente não conhecia. Não saía. O lugar que a gente vinha é a missa. Semana Santa, a gente vinha. Tinha reza na roça, a gente ia. Acontecia a campanha da fraternidade, novena de Natal, novena de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima visitava as famílias e a gente ia naquelas comunidades tudo. Eu não ia só na minha comunidade, não. Eu já saí acompanhando a novena até na comunidade de São Joaquim. Olha onde está Bom Sucesso, São Joaquim. E é algo assim que eu penso, às vezes eu paro e penso assim, gente, por que não? Por que acabou, né? Por que parou? O que aconteceu com Urucânia daqueles tempos para hoje? Hoje eu escrevo bem menos, eu praticamente não escrevo poesia mais. Urucânia tem uma deficiência assim, muito grande, eu acho, de oportunidade, né? E tem muita gente talentosa na cidade, muito talento, sabe? Muito talento oculto, muito talento precisando às vezes de um tapinha nas costas, sabe? Tipo, pode ir, sabe? E eu acho que falta muito isso, muito incentivo, né? A gente pode melhorar muita coisa na cidade, né? Só que a coisa depois tomou um outro rumo, né? A coisa tomou um outro rumo, porque a idade vai chegando e a gente vai desgastando, né? E hoje em dia a gente vê que os nossos jovens hoje já não são tão mais interessados pela arte, pela cultura da cidade. Eu, por exemplo, eu tive na escola os professores que me incentivaram. Mas ali, de repente, tinham outros que às vezes tinham o mesmo talento que eu, ou o mesmo potencial, ou até mais, mas nunca foram vistos. A pessoa, quando começa em qualquer área, mas especialmente na música, se não tem um incentivo, se não tem alguém para puxar, se não tem alguém para incentivar, a pessoa às vezes desanima. A questão de barzinhos aqui, tem ótimos bares em Urucânia? Tem, mas poderiam fazer, vou dar um exemplo de fomentar, por exemplo, a música ao vivo. Falta isso em Urucânia. Tem muitos artistas bons, tem bons artistas em Urucânia e a cidade precisa trabalhar mais isso. Porque Urucânia não faz porque não tem recurso. Não. Aí demanda criatividade, boa vontade, conhecimento para que resgate. Então vamos fazer o encontro de banda? Como? Todo mês de março, em tal data, teríamos esse encontro de banda em Urucânia. Festa junina, todo dia, 17 de julho, estou aqui chutando, né? Óbvio, exemplificando. Seria as festas de todas as escolas na praça, com outras apresentações. Acho que, primeiro de tudo, você tem que ter a disposição. Se você tem a disposição e alguém disposto ao seu lado aqui, a gente move. A gente que tá aqui dentro, a gente vê muita coisa que poderia ser diferente, poderia ser muito melhor e que a gente não consegue fazer sozinho, né? Eu vejo Urucânia como um lugar assim que, de certa forma, incentiva pouco, né? Reconhece pouco. Não estou falando só de Sandrinha, não. Eu estou falando de todos os artistas. Urucânia tem muita gente boa de serviço, muita gente com potencial artístico muito grande, mas às vezes falta o incentivo, falta o reconhecimento. Tinha que ter uma forma de incentivar mais pessoas, formar um grupo, uma associação, alguma coisa assim, para chegar num ponto de o próprio povo nosso ter produtos para abastecer os romeiros, né, o turismo religioso. E no turismo o pessoal roda, porque o pessoal quer levar uma coisa da cidade. Como assim que a cidade não tem um pé de urucum nas praças para conhecer o que é Urucânia? Por que não uma moita de cana, de cana-manteiga, uma cana especializada para mostrar o que é cana? Porque muita gente não conhece cana.
Urupu, então, não se fala. É luta. É assim, sentado a gente não vai conseguir nada, né? Então as pessoas às vezes sentam, eu não consigo isso. Mas sentado, você tem que correr atrás. Claro, tem muitos obstáculos, né? Mas a gente vai vencendo os obstáculos. Depende de querer. Querer tem hora que é poder. Urucânia é a cidade da cana, teu povo se irmana, contente e feliz. A secretária, né, falou comigo assim, você vai querer o balde ou a vassoura? De um povo que tá sempre querendo melhorar. De você chegar no lugar e a pessoa não te reconhecer como alguém, como uma cantora. Chega uma pessoa, senta aí, às vezes eu largo meu serviço aqui, vou sentar com eles. As pessoas às vezes não davam muita atenção pra gente, eu tinha poucas amizades, e aí eu sempre recorria a ficar na internet. Se a pessoa procurar se interagir melhor com as pessoas daqui, ele perceberá que os urucanienses são pessoas agradáveis.